4. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para vocês. Nós estamos aqui nesse dia 22 de outubro, às 20 horas, com o desejo de estudar a Escritura, com também a necessidade, de ser alimentado pela palavra do Senhor. E nosso pastor logo em seguida vai estar então trazendo o estudo bíblico para a nossa edificação, para a glória de Deus. E aí nós vamos orar. Depois de mais de 7 meses, nós estamos realizando o culto presencial e online. Mas vocês, olha, eu vou dizer para vocês, vocês fazem falta, tá? Venham aqui conosco, como alguns irmãos estão aqui, venha participar conosco, tá? Você é nosso convidado, né? E nós queremos cumprimentar os irmãos que estão longe também, em outra cidade, outro estado. Deus te abençoe em nome de Jesus, fica ligado aí, tá? Receba a palavra de Deus com alegria e vamos orar então, vamos orar nesse momento, tá? Um momento especial de oração, porque nós vamos orar pelo pastor e orar por mais algumas coisas também, tá bom? Pelo nosso Brasil, pelos doentes, tantos desempregados, tantas pessoas precisando da bênção de Deus. Maravilhoso Pai, maravilhoso Deus, maravilhoso Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade de uma vez mais estar aqui, Senhor, nessa quinta-feira, nessa feita, Senhor, para estudar a Escritura, para meditar. Ó Pai, depois de tantos dias e tantas semanas e meses, nós voltamos com o culto presencial. Te louvamos, Senhor, te agradecemos pelos irmãos que estão presentes aqui, te agradecemos pela Tua graça, que temos desfrutado nesse período, a Tua direção, a Tua provisão, as Tuas mãos, Senhor, estendidas sobre cada um de nós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é um Deus fiel, um Deus generoso, o Salvador das nossas almas. Então, receba a nossa gratidão, Pai amado, por meio do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nesta oportunidade nós oramos para que o Senhor esteja mesmo uma vez mais usando a vida do nosso pastor poderosamente, ricamente. Senhor, que o Senhor venha estar mesmo trazendo a memória dele, a lembrança dele, aquilo que ele tem estudado, lido, pensado. Faça ele, Senhor, um vaso de bênção nas tuas mãos. Senhor, esteja mesmo, Senhor, ungindo com a sabedoria sobrenatural. Continue com as tuas mãos sobre ele, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, nós rogamos. Senhor, a Tua palavra diz que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor nos dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Senhor é o Deus que dá o Espírito Santo. Nesta noite, dá o Espírito Santo, Senhor, sem medida. Dá a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Senhor, a força do Espírito Santo. Senhor, venha mesmo, Senhor, abençoar os que estão aqui presentes, Senhor, porque o Espírito Santo, ele clareia, ilumina, ele traz o discernimento. Senhor, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo enche. Senhor, como precisamos, como te pedimos, Senhor, abençoe o meu irmão, Senhor, que está orando comigo lá aí na sua casa. O Senhor é o Deus de perto e de longe, o Senhor é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Senhor, os céus, Senhor, está cheio da Tua glória, a terra, a nossa vida está cheia da Tua glória, Senhor. O Teu Espírito está, Senhor, aleluia, presente. Senhor Jesus, o Senhor de estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor, então visita este homem, esta mulher que está, Senhor Deus, agora, talvez na sala da sua casa, sentado no sofá, ou até ao redor da mesa. Visita, Senhor, abençoando o coração dessa pessoa. Senhor, abrindo o intelecto, Senhor,
para que a palavra do Senhor seja mesmo cravada, penetrada na alma e no espírito, e venha gerar frutos, Senhor, para a glória de Jesus, Pai. Esteja visitando meus irmãos nas suas casas, Senhor, nos seus apartamentos, Senhor, quem sabe até no trabalho, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos pelo nosso Brasil, a nossa pátria amada. Senhor, eu ainda estava lendo ontem aquele versículo que diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor dos senhores. Amém. Seja mesmo Deus do Brasil, verdadeiramente, não de teoria, Senhor, não de palavras, mas, Pai, que essa nação grande, abençoada, Senhor, seja mesmo, Senhor, visitada com a presença do Senhor Jesus, com adoração ao Senhor Jesus. Converte os púlpitos, Senhor, a pregar o evangelho de Cristo, seja cristocêntrico, o evangelho puro e simples. Ó Senhor, converte, Senhor, os pastores, os líderes, Senhor, os padres, converte pessoas, Senhor, ao genuíno evangelho, Senhor. Nós oramos, Pai, pela política, Senhor, que estará acontecendo o mês por vir, sobre os vereadores da nossa cidade, nosso Senhor Deus, o prefeito. Senhor, abençoa, Senhor. Oh, meu Deus, coloca homens que tinham mesmo o caráter de José, Senhor, do Egito, na gestão, Senhor, de uma cidade. Coloca homens, Senhor Deus, como Daniel, como Davi. Oh, Senhor, homens íntegros, homens tementes ao teu nome, Senhor. Oh, meu Deus, nós te pedimos isto. Visita poderosamente os que estão desempregados. Tantas pessoas no nosso país desempregadas. Senhor, tem misericórdia. A pessoa desempregada, Senhor, passa privação, necessidade, Senhor, de coisas básicas. Visita, Pai, no nome de Jesus. Visita, Senhor. Senhor, convertendo, Senhor, multidões de pessoas, as pessoas, Senhor Deus, que estão longe, as pessoas que estão fracas na fé. Fortalece as que estão fracas na fé, Senhor. Oh, meu Deus, os doentes, nós oramos pelos doentes. Queremos te louvar pela cirurgia da dona Miriam, que foi feita com sucesso na segunda-feira. O Senhor usou a mão dos médicos. Oh, louvado sejas tu, Senhor, que tem abençoado, que tem curado membros dessa comunidade, irmãos, Senhor Deus, da Covid, da coronavírus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos. É nossa oração. É o nosso pedido. Amém. Para a glória de Jesus. Amém. Fique com o nosso pastor agora. Boa noite a todos vocês, os que estão presentes e os que estão online. Que Deus abençoe a vida de vocês, queridos. Mais uma vez nós nos encontramos para adorar ao Senhor, para bendizer o seu nome, e eu quero convidá-los para que vocês possam abrir as suas Bíblias, vocês que estão em casa e vocês que estão aqui na igreja também. Abram as suas Bíblias, por favor. No Evangelho de Lucas, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas já faz algumas semanas, e hoje nós veremos o texto de Lucas 12 e o versículo de número 13. Lucas 12 e 13, tá bom? Enquanto isso, quero cumprimentar o pastor Marcelo Centeno, que está com a gente, a Leda, a Rebeca, a família Figueira, a Leda, que está lá em Blumenau. Nós estamos com muitas saudades de você. Leda? Joinville. Oh, Blumenau não, Joinville. Leda, recebe o nosso abraço. Quem me corrigiu aqui foi a família Gabi, tá bom? É a segunda vez que eu mando ela para Blumenau, né? Fala que tem uma missão lá. Você tem uma missão em Blumenau, Leda. Eu estou profetizando, tá bom? Cuidado. Queridos, Lucas 11,
Lucas 12, me perdoe, Lucas 12, do 13 ao 21. Nós iremos tratar hoje de dois temas. Na verdade, vamos tratar de um tema que é um dos temas que mais afligem o coração humano, a avareza, a cobiça. E o ensino de Jesus no Evangelho de Lucas sobre esse tema vem ao lado, na verdade, antes de um outro tema também, que é considerado um dos males da nossa era, a ansiedade. A avareza e a ansiedade no ensino de Jesus estão presentes. Entende-se que na teologia de Lucas são dois grandes males que afligem o coração humano. A avareza, que é o desejo de ter sempre mais, e a ansiedade, que é o medo de não ter o suficiente. Tá bom? A avareza, o grande desejo de ter mais, e a ansiedade, o medo de não ter o suficiente para viver. Na teologia de Lucas, são dois grandes temas que estão presentes no coração humano. Então eu convido você para ler comigo Lucas 12 e 13. Nós vamos fazer a leitura que será a leitura base para o nosso estudo. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Amém. Queridos, eu quero apresentar rapidamente a estrutura desse texto que nós vamos estudar. Ele está dividido em três partes. Primeiro, a advertência de Jesus. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, o Mestre por excelência, o seu Salvador e o seu Redentor, você deve prestar muita atenção nas suas palavras. Tenham cuidado. A segunda estrutura. Jesus mostra um exemplo do que é esse pecado terrível pelo qual ele pede para que a gente tenha cuidado com ele, que é a avareza. E em terceiro,
Jesus apresenta qual é o objetivo e o sentido da vida humana. Vou repetir então. A advertência de Jesus, o exemplo ruim e o sentido e o objetivo e a prioridade da nossa vida. Tá bom? Vamos lá. Um homem estava presente num culto em que Jesus estava pregando. E Jesus estava pregando um sermão desafiador. Um sermão extraordinário. E este homem procura Jesus para que Jesus solucione um problema familiar dele acerca da divisão de uma herança. E o problema que ele tinha era com o seu irmão. E eu fiquei pensando, será que ele era o irmão mais novo ou mais velho? Nós não sabemos. Mas há um litígio familiar. E esse homem procura Jesus para que Jesus solucione o seu problema. Ele entende que Jesus é mais um rabino em Israel que eram especializados em resolver esse tipo de conflito. Se você estivesse em Israel, você procuraria o pastor da sua comunidade, da sua sinagoga, o seu líder, para resolver esse tipo de litígio, esse tipo de conflito. E ele entende que Jesus é mais um dos rabinos de Israel. E ele talvez interrompe um sermão de Jesus para pedir para que Jesus solucione esse seu problema. E aí nós notamos que o coração deste homem não estava em nada afetado pela pregação de Jesus. Vocês não imaginam que conforto que isso trouxe ao meu coração, saber que no meio de uma pregação de Jesus, uma pessoa fez um pedido que expressa o seu total mundanismo. Porque um coração não regenerado, um coração não transformado pela graça de Deus, ele dá pouco valor às verdades eternas. Ele dá pouco valor aos conteúdos mais importantes da sua vida, que estão registrados nas Escrituras e que são pregados domingo após domingo. Ele pode estar numa igreja todos os dias sentado ali, escutando sermões. Mas talvez o pensamento dele está no jogo de futebol. Está no pregão da Bolsa de Valores. Nas ações que ele tem lá. No que ele vai comer depois do culto. No que o Fantástico está falando neste exato momento. De tão importante lá na sua casa, no seu trabalho, naquilo que ele precisa fazer durante a semana. Num sermão de Jesus, havia um homem nem um pouco transformado pelo Mestre. E ele o procura, acreditando que Jesus tem um reino terreno para dar para ele. Mas note a reação de Jesus. Jesus diz para ele: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Quer dizer, Jesus se coloca aqui, ele que é o único mediador entre Deus e os homens, entretanto, ele se coloca aqui fora dessas disputas e dessas brigas. E entende de que ele tem uma missão muito mais excelente do que resolver litígios familiares por causa de dinheiro. Jesus silencia-se sobre esta questão. E eu fiquei pensando às vezes de que nós, como igreja, em determinados assuntos, nós devemos nos silenciar também.
Eu fico vendo, talvez, alguns pastores na televisão que se metem em todo tipo de confusão e querem dar palpite sobre tudo. Mas a singularidade do Evangelho é falar de uma mensagem apenas. Mas Jesus responde, não apenas para este homem que fez esse pedido para ele, mas para todos presentes. E ele responde fazendo uma advertência. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Por detrás do pedido deste homem para resolver um conflito familiar, Jesus identifica um pecado que me parece que todos nós temos: o pecado da avareza. E essa advertência de Jesus é relevante. Sabe por quê? Porque me parece que todos nós estamos presentes, de alguma forma, na vida desse personagem anônimo. A cobiça está presente em nós. Hoje mesmo eu fui advertido umas 2, 3 vezes, olhando os carros na rua. E eu vi um carro hoje que eu fiquei pensando, esse carro resolveria o meu problema de espaço, com porta-malas, com as crianças atrás, a Alicia que coloca o pé dela, assim, estica o pé dela e bate nas minhas costas, a cadeirinha do Thomas do lado, a Helene que não consegue ficar no meio dos dois porque não tem espaço. Eu falei, se eu tivesse esse carro, eu não sairia de casa mal-humorado com aquelas crianças. Mas é um pecado que é difícil de ser detectado. E eu uso cobiça porque a palavra aqui, avareza, a minha tradução diz avareza. Tem traduções que é diferente. Tem alguma tradução de alguém aí é diferente? A sua, Josi? Estou dizendo para todo mundo que a Josi está aqui no culto. Ó. Ah, mas o óculos está no... Querendo que vocês não têm. Porque o valor da vida que alguém tem não depende da quantidade de bens que possui. Legal. A palavra avareza e cobiça são correlatas. Na verdade, vem de uma palavra grega, pleonoxia. Pleo, na raiz, é estar cheio, e o restante é avidez. Então entende-se de que este mal é um mal que está dentro de todos os seres humanos, que o faz ser insatisfeito com aquilo que ele tem. E é uma coisa sutil, muito sutil, difícil de ser detectada, e me parece que as pessoas não querem tratar isso. Eu, como pastor, confesso que já recebi aqui no escritório da nossa igreja e das 2 demais igrejas que eu fui pastor, pessoas me procurando para resolver todo tipo de conflito que vocês podem imaginar. Mas eu nunca recebi ninguém dizendo o seguinte: pastor, eu luto contra a avareza. Eu luto contra o pecado da cobiça. Ninguém nunca me procurou para pedir ajuda nisto. Então é
algo universal que atinge a todos. E mesmo aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo ainda convivem com o pecado remanescente dentro deles. Então eles precisam lutar contra isto. Pastor Marcelo Centeno está dizendo cupidez. A Bíblia de Jerusalém chama a avareza de cupidez. Uma palavra nova para mim, eu não conhecia, viu, pastor? Segunda coisa, a cobiça é perigosa. Além de ser algo presente em todos, ela é perigosa, porque ela nos leva à idolatria. Aliás, o apóstolo Paulo entende que a avareza é uma idolatria. E quando você passa a ter insatisfação no seu coração e um desejo enorme de possuir aquilo que você não tem, na verdade você está idolatrando isto. E a idolatria, entre várias definições de idolatria, que é um tema tão profundo na Bíblia, é justamente esse. De você acreditar que no dia que você terá algo, você será feliz. Terceira coisa, é relevante, porque, sobretudo, a cobiça retira de nós a alegria daquilo que nós já temos. E nos deixa incapazes de nos deleitarmos na bondade de Deus. Você não se alegra com aquilo que você já tem. A casa que você tem, o lugar onde você mora, o carro que você tem, a família que Deus te deu, os objetos que você tem, para sempre ter um coração ingrato, insatisfeito e que não é capaz de celebrar a bondade de Deus. Queridos, quando o cristianismo era levado a sério, e eu estou remontando à época dos puritanos, lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, o ensino deles era o seguinte: se você não tem uma coisa, se você está em Cristo, que é uma expressão bíblica do Novo Testamento importantíssima, em Cristo. Se você está em Cristo e você não tem alguma coisa, é porque Deus entende de que você não precisa disto. Porque aqueles que estão em Cristo têm a certeza de que eles têm tudo o que eles precisam. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não preciso fazer um teste, nem com vocês que estão me acompanhando pela internet, nem com os nossos irmãos que estão aqui, para perguntar se você é avarento ou não. Não precisa disso. Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa para lá. Nós somos. E aí está a advertência de Jesus: tenham cuidado. É uma das poucas vezes que Jesus falou assim: tenham cuidado. Há uma placa de sinalização na estrada pela qual nós estamos viajando, e nesta estrada tem uma placa de advertência enorme. Na verdade, é como aquele letreiro que tem na 101 dizendo: tenham cuidado. Há 10 quilômetros de congestionamento, de Balneário até Navegantes. A sua viagem é um letreiro enorme, advertindo-nos deste mal terrível chamado cobiça, avareza,
esse desejo incontrolável de ter aquilo que nós não temos. E aí Jesus vai mostrar para nós qual é o sentido da vida. E eu quero que você entenda isso. Você que está aqui nesta noite, você que está assistindo o nosso estudo bíblico, você está em grande vantagem. Você é privilegiado. Porque você vai ter acesso a uma informação pela qual o mundo que não conhece a Deus está em busca disto. Qual é o sentido da existência? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? O que é certo, o que é errado? Para onde eu estou indo? E a partir desta abordagem deste homem anônimo que pediu para que Jesus ajudasse ele em uma dissensão familiar, nós temos aqui, em poucas palavras, o ensino simples e objetivo do Verbo de Deus, da palavra encarnada, sobre as questões que mais perturbam os seres humanos. Qual é o sentido da existência? E Jesus apresenta isto de uma maneira negativa. E depois, no final, ele vai dar um exemplo positivo. Então, o negativo primeiro. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Para Jesus, o sentido da existência é este: a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. É isso que você precisa saber. Quer você tenha muito ou pouco. Se você tem pouco, você se alegre com isto. Amém. Conforte o seu coração com isto. Se alegre com isto. Você não é o que você tem. Você não é o que você tem. Ou o que você não tem. Aos olhos de Deus, a sua vida não tem valor pelas cifras que você tem no banco, pelo teu apartamento, se é quitado ou não, ou se ele é alugado, pelo seu carro, se ele é popular ou se ele é de luxo. Não é só você que precisa saber disso, os seus filhos precisam saber disso. Para que eles cresçam de forma saudável. Para que eles não se sintam um lixo. Quando eles estiverem na escola. E encontrarem um amiguinho cujo pai é milionário. Mas que os teus filhos saiba que o valor deles está no fato de que antes mesmo deste mundo existir, Deus já havia olhado para eles com amor. E que na história deu prova deste amor, ao enviar o seu filho para derramar o sangue precioso dele por eles. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele tem.
A sua família precisa saber disto. A nossa cidade precisa saber disto. E isso é libertador, queridos. Porque quando nós não temos e nos deparamos com aqueles que têm, nós podemos nos sentir muito mal. E as pessoas podem se sentir muito mal até mesmo dentro da igreja. Olhando o seu irmão ao lado que tem muito e tem mais do que ele. E para os que têm muito, que eles não se sintam uma classe especial em detrimento dos outros que não têm nada. Isso é libertador para o pobre e para o rico. Como é que fica a teologia da prosperidade com isso daqui? Vocês estão vendo, queridos, como ela não consegue se manter sob o ponto de vista bíblico. E quando a gente ataca a teologia da prosperidade, queridos, nós não acreditamos que o projeto de Deus magnífico para a vida do seu povo seja uma vida miserável. Mas nós queremos que vocês entendam que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Que há coisas mais excelentes. Então esta é a advertência de Jesus. E aí, queridos, ele vai dar um exemplo do que é a avareza, do que é a cobiça. Versículo de número 16. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Esta parábola é uma parábola exclusiva de Lucas, só Lucas conta ela. Aliás, Lucas é o evangelho das parábolas. Tem parábolas que só tem em Lucas, esta é uma delas. Tá bom, Rodrigo? Você que está estudando aí os evangelhos, só em Lucas encontramos esta parábola. Se vocês quiserem saber por quê, no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, ele vai explicar, dar uma pista, por que só ele tem algum tipo de material, tá bom? Ele vai explicar isso daí. Qual é a vantagem de Lucas para Mateus, Marcos e João? O campo de um homem rico produziu com abundância. Não há problema nenhum nisto aqui. O homem ficou rico. A fazenda dele prosperou. Os seus negócios cresceram absurdamente. Ele expandiu a sua empresa. Passou a exportar para a China. Foi para a Bolsa de Valores, né, Pedrinho? Você que tem as suas ações lá. Não há problema nenhum nisto. Porque Deus não é contra o desenvolvimento econômico. Deus não é contra o crescimento do capital privado. Não tem na sua cabeça que Deus é contra o desenvolvimento individual do indivíduo. Contra a pesquisa, o trabalho árduo, a produção de riqueza. Eu entendo que esse homem abençoou muitas pessoas, contratando mais pessoas para trabalharem para ele. O comércio local foi abençoado por causa dele. Não é pecado ser rico, desde que essa riqueza seja adquirida de forma honesta, com um trabalho duro e árduo. Quando as pessoas conversam comigo sobre essa questão de dinheiro, essa semana eu conversei com dias atrás, conversei com uma pessoa que veio me falar sobre isso.
A gente fala sobre 5 coisas que a tradição protestante ensina sobre o dinheiro. Primeiro, ganhe muito. Seja o melhor profissional. Trabalhe bastante. Trabalhe muito. Se aprimore. Tenha o melhor currículo da cidade na sua área. Ganhe muito. E geralmente quando as pessoas escutam isso, elas gostam. Legal, pastor. Ufa. Mas tem 4. Em segundo lugar, consuma pouco. Aí aperta. Não seja consumista. Não se deixe levar por este mundo, por essa sociedade individualista, consumista. Terceiro, não acumule nada. Você não vai levar nada no seu caixão. Nunca se ouve dizer que houve um caixão com gavetas, com malas. Quarto lugar, doe generosamente. Aí aperta, né, pastor? E em quinto lugar, seja muito feliz. É isto. Tá bom? O campo de um homem rico produziu com abundância, disse Jesus. Então ele começou a pensar, olha que legal. Era um ser pensante, um homem analítico. Que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita? O que eu vou fazer? Até que disse, já sei. Aí ele pensou sozinho. Ele não foi procurar ajuda de alguém que andava com Deus, que amava a Deus. Ele não foi procurar ajuda da igreja, de um homem de Deus. A conclusão que ele chegou foi sozinho. Olha, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Quer dizer, esse homem prosperou. Mas esse é o problema. Ele acreditou que não precisava de mais nada. Eu acredito que ele passou a desprezar as coisas que eram importantes antigamente. Não tinha mais tempo para cultuar a Deus. Não tinha mais tempo para ler a Bíblia. Não tinha mais tempo para frequentar os espaços de oração. Porque na sua mente, olha só, olha o que ele pensa. Ele pensa em descansar. Ele pensa em comer. Ele pensa em beber e aproveitar a vida, que talvez seja fazer longas viagens. Ele estava seguro. Ele acreditava que havia encontrado a felicidade na sua riqueza. Mas aos olhos de Deus, e isto você precisa entender, queridos, aos olhos de Deus, na verdade ele era um louco. Porque aos olhos da sociedade ele era bem sucedido.
Um homem capaz, inteligente, empreendedor, sagaz. Mas aos olhos de Deus ele era louco. Louco. Deus olha e enxerga essa nossa cultura que acredita que a finalidade da existência e a felicidade plena é descansar, comer, beber e aproveitar a vida porque encontrou muito dinheiro. Deus entende que é um bando de nécios e loucos que acreditam que sabem o que é viver, mas na verdade eles são débeis. Agora, dá para perceber que este homem é doente. Olha só, queridos, ele é egoísta. Olha quantas vezes aparece o pronome meu no relato. Quantas vezes aparece eu e meu. Eu fiquei pensando hoje de tarde, não tem nenhum registro sobre família aqui, sobre a comunidade, sobre amigos. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, aí armazenarei o meu produto e todos os meus bens, e direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, você não precisa trabalhar. Você não precisa mais depender de Deus. Você não precisa mais confiar em Deus. Você tem uma poupança. Você tem aplicações. Você tem dinheiro que vem dos investimentos que você fez. Fique em paz. Aproveite a vida, coma, beba, descanse. Agora deixa eu dizer algumas coisas para vocês, queridos. Eu já disse para vocês que não há nada de errado com a produção de riquezas privadas. Jesus não é contra esta produção. Jesus não é contra o desenvolvimento. E outra coisa, Jesus não é contra as boas dádivas que ele deu para nós, como comer, beber, descansar e aproveitar a vida. Jesus não é contra isto. Que vocês entendam isto. Comer, beber, é dádiva de Deus. Se você tem condições de comer bem, coma. Não acredite que você é mais espiritual se você tem condições de beber água filtrada, mineral. E toma água da torneira, porque você vai acreditar que você é mais espiritual e é melhor por causa disto. Não. Descansar é um imperativo de Deus para a gente. Quando nós descansamos, saímos de cena. E deixamos de acreditar que nós somos o centro de tudo, de que nós resolvemos tudo. Estamos no comando de tudo. Quando nós descansamos, sobretudo quando nós dormimos, nós estamos dizendo para Deus e reconhecendo de que nós não somos o centro da existência e nós não temos o controle da vida nas nossas mãos. Aproveitar a vida. Tirar um dia de folga, ir para a praia. Dormir até tarde. Brincar com seus filhos. Jesus não é contra isto. Ele não é contra a riqueza, não é contra desfrutar da vida. Agora, qual era o erro deste homem? Qual é o erro dele? Vamos lá? Vocês estão comigo? Vocês estão em casa? Primeiro, o grande erro dele foi desconsiderar o objetivo da existência.
trabalhar para ficar rico e com a riqueza pensar só em si e não em Deus e no próximo. Você não tem esse homem conversando com Deus e com o próximo no relato dele. Ele é incapaz de agradecer a Deus pelas dádivas que Deus deu para ele, e ele é incapaz de pensar em alguém para ajudar e abençoar alguém com as dádivas e as riquezas que ele tem. Porque certamente ele acreditava que tudo que ele tinha era mérito dele. Eu fico tão triste quando eu escuto cristãos, sobretudo cristãos que são de berço de tradição reformada, que falam de mérito. Eu tenho porque eu acordei cedo e trabalhei. Já escutaram isso alguma vez? Já escutou, Rodrigo? Já escutou, Pedro? Eu escuto. Pastor, a Bíblia não diz que Deus ajuda quem acorda cedo? Hã? Pede o quê? Pede pro padeiro? Aí, ó. Se você pensa assim, eu sugiro que você leia Deuteronômio 8. Pausadamente, você vai entender que é Deus quem te deu saúde para viver, inteligência para trabalhar, força e vida. E ele diz o seguinte: nunca diga no seu coração que foi a sua capacidade que fez com que você adquirisse as riquezas. Nisto, muitos cristãos pensam igual ao mundo. Não há uma diferença. O meu mérito. No cristianismo não existe mérito. Tudo é graça. É Deus quem graciosamente te deu condições. Por que Ele deu para você e não deu para o outro? Isso só a eternidade que vai revelar. Mas aqui na história, se Ele deu para você, é graça. O fato de você ter nascido num lar que os seus pais lhe deram condições para que você estudasse. Graça. O fato de você ter passado num concurso público, ter estudado, passado longas e longas noites sem estudar, sem sair para ver os parentes, sem ir no churrasco dos amigos, é graça. Ah, mas eu fiquei noites estudando. Graça. Até para estudar é graça. Então esse homem desconsiderou o objetivo da existência. Quanto mais eu tenho, mais rico eu sou. Aos olhos de Deus isso está errado. A segunda coisa, a terminar no horário, vamos correr. Ele desconsiderou a brevidade da vida. Desconsiderou a brevidade da vida. E essa palavra de Jesus aqui, louco, esta noite, já pensou se Deus estivesse falando com ele 9 horas da noite? Pô, ainda essa noite. Você tem 3 horas de vida só. Como que é, Pedro? Como que é no futebol? Faz assim, né? Como que é? Fazer assim, ó. Essa noite, ó. Como que é que os jogadores fazem assim? Como que é? Ó, essa noite, ó. É 9 da noite, só tem até meia-noite. O que você consegue fazer com a sua fortuna das 9 à meia-noite? Vamos ler o texto, que é um dos textos que deveriam colocar a gente de joelhos
e pedir muita misericórdia para Deus. Jó capítulo 14. Pedrinho, registra para a gente aí. Jó 14. Henrique Dourado? Hoje, ó. Renato, lê pra gente, meu irmão. Posso começar? É do 1 ao 2. Jó 14, 1 ao 2. Posso começar, né? Pode. O ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Olha só que coisa terrível. O ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. A vida humana é desesperadora sem a perspectiva de Deus e da eternidade, queridos. É uma vida breve, dura, cheia de inquietação e incerta. Você não sabe como vai morrer. Pode ser essa noite. Se alguém perguntar para vocês o que é a vida, se tiver alguma redação na escola, Pedrinho da Josi, o que é a vida? Você pode dizer lá, ó, escrever a sua dissertação, tá? A vida é breve, a vida é dura e a vida é incerta, sem Jesus Cristo, sem a esperança de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Viver é terrível. Tiago fala também que a vida é como a neblina, que aparece e logo dissipa. Olha só, o Renato está dizendo aqui, ó, irmãos, a vida é como a neblina, surge cedo, daqui a pouco nasce o sol, dissipa a neblina. É isto. Esse homem desconsiderou esse fato. A vida não está sob o nosso controle. Essa semana eu perdi um tio. Escapa. Ele acordou pela manhã, sentou na sala da sua casa, depois de tomar o café da manhã, e infartou e morreu ali no sofá. A esposa pegou o telefone para ligar para o SAMU. Ela foi no quarto buscar o celular, quando voltou já estava morto. Essa é a vida. Terceiro lugar, ele não se preparou para ter a riqueza no céu. Nós não levaremos nada daqui. Vamos ler o Salmo 49 e 10. Olha o que é a vida sob a perspectiva bíblica, ó. Dos homens que não conhecem a Deus e que não constroem nada para a eternidade. Salmo 49 e 10. Porque vê-se que os sábios morrem, e que perecem também os tolos e os estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros. É como um jogador de futebol falou, o Vampeta, que ele dizia que ele não queria ser o homem mais rico do cemitério. Ele dizia, eu gasto dinheiro mesmo, eu dou dinheiro, compro coisa que não vale nada por um preço justo. Eu não quero, ele falou, ser o homem mais rico do cemitério. Eu nunca esqueci dessa fala. A pérola do filósofo Vampeta.
Jesus Cristo disse que nós devemos construir um tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não corrompem e aonde o ladrão não rouba. Amém. Pode ler, Pedrinho. Ó, eu vou ler. Vai dar tempo para a gente ler. Em seu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Olha só. Meu Deus do céu, Deus chama de estúpido e tolo um homem que acredita que dando nome à terra que ele vai se tornar um patrimônio pode ser um dia uma cidade. Aos olhos de Deus, essa pessoa é uma tola. Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Olha só. Tem o funk ostentação aí, ó. Isso não vai permanecer. Jogadores de futebol milionários, eles não vão durar. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Tal proceder é tolice deles. Mas os seus seguidores, olha só, os caras que seguem eles no Instagram. Olha o Instagram aí, queridos, no texto dos filhos de Corá. Mais de 3.000 anos. 2.000 anos, quer dizer. Quase 3.000 anos de existência. Os seus seguidores aplaudem os que eles dizem e invejam a vida deles. E não sabem, queridos, que esses homens e essas mulheres são infelizes. Porque a alegria é um dom de Deus e não é fruto da riqueza. Porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. Ele pode ter conforto, mas não tem alegria. Porque alegria, eu repito, é carisma, é caris, graça, dom, presente de Deus. A palavra raiz no grego de alegria é caris, de onde vem graça, dom, presente. Isto é de Deus, não é fruto do homem. Por isso que a gente vê essas celebridades milionárias infelizes que se matam, que se drogam, que bebem, porque eles têm conforto. Filhos deles não batem no carro assim, ó, com a perna e dá um pontapé nas costas, porque o carro é espaçoso. Mas pode lhes faltar a alegria, a esperança, o gozo na alma. A felicidade de dizer, o pardal encontrou casa, a andorinha para si, e eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aleluia. Eles podem não falar isto. Falta sentido. Quarto lugar, ele desconsiderou a sua alma. Louco. Esta noite, ó, pedirão a sua alma. Quinto lugar, ele desconsiderou a eternidade. Desconsiderou a eternidade. Vamos correr, queridos. Qual é o objetivo da vida, então? Falamos de um negativo lá no começo. Agora tem um positivo. O sentido da vida é ser rico para com Deus. Amém. Eu vou repetir. Amém. O sentido da vida negativo não consiste em ajuntar mais e ter mais. Em segundo lugar, o sentido da vida consiste em ser rico com Deus. Você pode ser rico aqui, não tem problema. Mas o mais importante
a prioridade, o grande objetivo da existência é ser rico para com Deus. Lucas 12, 21. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Como é que nós nos tornamos ricos para com Deus, queridos? Eu vou terminar dizendo isso. Primeira coisa, qual é o caminho para se tornar uma pessoa rica para com Deus? A primeira delas é reconhecer a tua total incapacidade moral e espiritual de agradar a Deus. Jesus Cristo disse: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Mateus 5:3. Reconhecer que você não tem nada que possa em si mesmo fazer jus à justiça de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Segundo lugar, ser rico para com Deus é quando você começa reconhecendo que tudo que você tem e tudo que você é vem de Deus e é para Ele. Sua vida vem de Deus e é para Ele. A sua família vem de Deus e é para Ele. Os bens que você tem vêm de Deus e é para Ele. Terceiro lugar, quando nós dedicamos o nosso tempo para servir o reino de Deus e quando nós doamos os nossos recursos para que este reino avance. Isto é ser rico para com Deus. Amém? Agora, eu quero ler 4 versículos com vocês, que eu li essa semana e eu fiquei fascinado com isso. Salmo 119, rapidamente, para a gente terminar. Eu estou atrasado 5 minutos. Salmo 119. Estão estudando lá no grupo com as mulheres, né? Salmo 119, verso 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. Mais me alegro com os caminhos dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Que você possa dizer isso para Deus hoje. Senhor, eu me alegro mais com os caminhos dos teus testemunhos na história e que estão registrados neste livro. Eu me alegro mais com a história da criação, da queda, da redenção e da consumação do que tudo o que eu possa granjear financeiramente. Verso 72. Salmo 119, verso 72. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Aleluia. Que nós sejamos como o salmista que disse: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro e de prata. Para vencermos a avareza e a cobiça, nós precisamos ter um substituto e nós vamos encontrar a alegria e a satisfação nos nossos corações, que sobrepõe a toda a riqueza deste mundo quando apreciarmos quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por nós e o quanto Ele está aguardando a todos nós, a sua igreja, para vivermos eternamente com Ele. Verso de número 127 agora. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro,
mais do que o ouro refinado. Eu amo te obedecer, Senhor, mais do que eu amo o ouro e o ouro refinado. E agora, 162. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Eu me alegro mais na sua promessa de que um dia haverá de me levar para morar eternamente contigo em um lugar aonde não haverá dor, não haverá lembrança das coisas passadas, aonde eu viverei para sempre contigo, aonde eu vou rever as pessoas que eu amo e que já estão aí com o Senhor. Eu me alegro mais nesta promessa do que todos os tesouros deste mundo, se eu os encontrasse. O caminho para vencermos a avareza e a cobiça está aqui, queridos. Amar, meditar, ler este livro, porque ele nos aponta o nosso maior tesouro que nós temos, que é a pessoa bendita de Jesus. Que Deus nos abençoe. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelas verdades que o Senhor nos ensina, de que a nossa vida não consiste nos recursos que nós temos, nos bens que nós temos, ó Deus. Que nesta noite esta verdade esteja fincada nos nossos corações e possa produzir grandes frutos para a tua honra e a tua glória. Senhor, faça desta igreja uma igreja rica para contigo, Senhor, para que possamos mostrar nesta cidade, Senhor, onde há tanta opulência, tanta ostentação e tanta infelicidade, de que existe um tesouro glorioso que veio dos céus e deu prova que nos ama ao morrer e ao ressuscitar ao terceiro dia. Pai Santo, faça de nós ricos para contigo. Faça de nós milionários para contigo, Senhor. E quanto mais ricos para contigo, maior será a nossa felicidade e a nossa alegria. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Queridos, domingo nós estaremos de volta nesta plataforma e presencialmente para mais uma vez, com grande alegria, cultuarmos ao Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que a graça preciosa dele, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, hoje e sempre. Amém.